Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Túlio. Quero saudar aí em nome do Túlio a todos e todas, né? E dizer que é uma satisfação muito grande para nós publicar um artigo na Lecturas. A gente acompanha há um bom tempo a revista, talvez desde os seus primórdios, né? E também é motivo de muita alegria podermos participar dessa apresentação de hoje. E nosso trabalho aqui, nosso artigo, ele tem uma relação inicial com o contexto mundial capitalista do final dos anos de 2000, né? Ou seja, por conta da crise mundial de 2008, aquela iniciada no setor imobiliário, e que vai trazer para todos os cantos do mundo, né? eh, consequências, né? No Brasil, essa consequência vai chegar em 2015, não só como uma crise econômica, mas também como uma crise política que vai acabar no impeachment da presidenta, né, a Dilma Rousseff. Então, nesse momento, nós entendemos que para analisar qualquer situação que tenha relação com o esporte, com a educação física, com fitness, no nosso caso, tenha que se partir desse contexto social, assim como os artigos da revista Leitura têm nos dado, né, assim, a interpretação de vários cantos do mundo, tem feito essa análise nossa, né, compartilhando essa mesma perspectiva. Para nós, no Brasil, após o impeachment da Dilma Rousseff, há um contexto de conservadorismo e reacionarismo, né, a partir da presidência do Temer, e posteriormente de Jair Bolsonaro, que entra em 2018, mas começa em 2019. O texto, então, nosso se situa nesse contexto de um grande conservadorismo, mas não só isso, né, de uma prática extremamente voltada aos grupos empresariais brasileiros, né, e num contexto muito particular da história da humanidade, que foi o contexto da pandemia do Covid-19, né, que começa em 2019, mas que em maio de 2020 tem uma orientação da Organização Mundial da Saúde para que haja o isolamento social. Obviamente, nesse momento, há um choque da burguesia internacional em todos os países, né? E da burguesia nacional. No Brasil não foi diferente, né? Aqui há um interesse da burguesia de não parar as atividades econômicas. É lógico que o burguês ele vai se recolher ao isolamento social, mas ele quer que nós trabalhadores, enfim, estivéssemos nas nossas atividades econômicas, né? Então, assim acontece com as academias de ginástica no Brasil, né? O Bolsonaro coloca ali uma condição de caracterizar academias, né, como uma atividade imprescindível, o que é um absurdo para nós do ponto de vista teórico, né? E nós vamos estudar o papel da burguesia desse setor fitness a partir de uma estrutura bem específica, que é uma estrutura estatal brasileira, né? É uma autarquia que é o Conselho Profissional de Educação Física, que a gente se chama de sistema CONFEF-CREFS, né? O Conselho Federal de Educação Física e os seus conselhos regionais. Aqui há toda uma estratégia desse conselho profissional, nas suas várias instâncias regionais, de forçar o retorno das atividades das academias de ginástica. Então, é esse o objetivo do nosso trabalho, né? Ou seja, buscar demonstrar essas ações empreendidas pelo sistema Confef-CREFS na pandemia do Covid-19, e mais particularmente o estudo vai buscar aprender as ações defendidas e feitas por todo esse sistema, né, no que se refere, como eu disse aí, à reabertura das academias de ginástica no país todo, né? Antes mesmo isso que o Brasil, né, alcançasse aí o pico da curva epidemiológica do contágio desse novo vírus. Vou passar a palavra aqui para a Tatiane, para ela dar sequência aqui na apresentação. Boa tarde a todos.
Meu nome é Tatiane, conforme já foi falado. Eu sou professora de Educação Física da rede municipal da cidade de Juiz de Fora e atualmente eu sou aluna do curso de doutorado da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o nosso trabalho, como o Ragim já disse, né, ele buscou analisar as ações do sistema Confef-CREF para reabrir as academias de ginástica em um momento da crise do novo coronavírus. Esse trabalho, ele é um trabalho coletivo, tanto que é um trabalho que tem diversos autores, que o nosso grupo de pesquisas, que é o GTM, analisou como que os organismos representantes da burguesia do fitness, que no caso é a ACAD, a Associação das Academias de Ginástica do Brasil, e o sistema Confef-CREF, agiram na pandemia da Covid-19 para reabrir as academias de ginástica antes mesmo que o Brasil alcançasse a curva epidemiológica do novo coronavírus, sobre o argumento de que as academias de ginástica são centros de saúde preventiva, então são serviços essenciais e deveriam estar abertas. Bom, em março de 2020, foi o momento que a gente começou a ver fechar tudo mundialmente, né? Depois de declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, 11 de março de 2020, se não me engano, é a data. E desde o momento que começou, que fechou, né, as atividades econômicas, a gente vê esse movimento da burguesia para reabrir. E logo que começou essa movimentação, a burguesia do fitness começou a agir nesse sentido, né? E o primeiro ponto que é importante a gente destacar foi que, a pedido do sistema Confef-CREF, que o presidente da República, então, Jair Bolsonaro, ele, através do decreto presidencial número 10.344, de 11 de maio de 2020, reconheceu as academias de ginástica como serviços essenciais. E então, a princípio, essas academias de ginásticas poderiam estar abertas, inclusive isso causou até a demissão do ministro da Saúde na época, o Tais, porque ficou, né, surpreso com esse reconhecimento naquele momento. Só que tem uma questão que, através de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, ADPF 672, as restrições relacionadas às atividades econômicas, quem decidiria isso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, seriam os estados e municípios. Então, a princípio, as academias de ginástica poderiam ser reabertas assim que o decreto presidencial foi publicado, só que não foi assim que aconteceu, justamente por conta dessa arguição. E aí, os CREFs, eles iniciaram uma verdadeira cruzada, né, em todos os estados e municípios, buscando atuar na reabertura das academias de ginástica. O que a gente conseguiu mapear é que praticamente 100% dos CREFs, quase 100% dos CREFs atuaram nessa mesma linha. E a linha de ação deles é uma linha de ação, primeiro, eles procuram, né, eles procuraram os parlamentares aí, no caso, vereadores, deputados, para tentar convencer da necessidade de reabrir as academias de ginástica, considerando que as atividades físicas, elas são importantes para manutenção de um corpo saudável, um discurso, né, bem linear mesmo de atividade física e saúde, inclusive na prevenção de doenças, na melhora do sistema imunológico. E aí as ações, elas vão nesse sentido de convencer, a princípio, convencer os prefeitos e governadores de reabrir as academias de ginástica. Só que aí o que acontece? Como são muitos CREFs, assim, a gente não consegue falar sobre todas as ações empreendidas, eu destaquei algumas que se diferem em algum momento. A princípio, atua no sentido de convencer, né, os parlamentares, e no momento que não se consegue esse convencimento, o sistema CREF-CONFEF, né, os CREFs, eles partem para outra linha de ação, né?
No CREF 3, que é um CREF de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, foi um projeto de lei de um deputado que é conselheiro do CREF 3, é, que e aí ali teve o reconhecimento. Só por conta disso. Em outro estado, por exemplo, vou citar o CREF do Ceará, foi assim, o estado, ele segurou muito mais aquilo dali. Então, o que que aconteceu? O sistema Confef-CREF, ele recorreu nos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, 7, mostrou grande força, porque depois de 3 dias conseguiram a reabertura das academias de ginástica também. E aí um outro CREF que causou muito espanto na gente também foi o CREF 8 da região do Amazonas, do Acre, porque a gente tinha acabado de passar por uma crise de falta de oxigênio nesses hospitais, e aí teve a restrição econômica de todas as atividades no Amazonas, e o CREF, em seguida, já entrou com um pedido que as academias de ginástica eram centros de saúde preventiva e já tinham reconhecimento de que eram atividades essenciais e conseguiram reabrir as academias de ginástica nesse cenário, né, catastrófico também. E um outro CREF também que chamou bastante atenção foi o CREF da Bahia, que ele conseguiu uma inserção, a seccional da Bahia, de uma ação em 31 municípios. E era sempre nessa mesma linha. O conselho, né, o CREF 13 no caso, ele começou a indicar ele apresentava um projeto de lei já pronto para os parlamentares e eles entravam nas suas casas legislativas e, na maioria das vezes, conseguiu a reabertura das academias de ginástica. Por fim, concluindo, a ideia de que o Conselho teve uma atuação muito grande nisso, mostrando muita força política mesmo, de uma articulação política muito grande no aparato estatal brasileiro, em todas as suas esferas, e conseguiu a reabertura das academias de ginástica em todos os lugares que atuou, de uma forma ou de outra, né? Conseguiu reabrir as academias de ginástica e sob esse pretexto, né? De que da academia de ginástica é um centro de saúde, mas um centro de saúde privada também. Então, assim, o trabalho vai nesse sentido mesmo. Obrigada.